Tem algo pior aí dentro. Isso é o perdão. Ela não falou que a falta de perdão gera um câncer? Ele gera um câncer dentro de você. E ali aquilo mexia a igreja. E quem faz cesárea não pode mexer a cabeça, tem que ficar duro. Em nome de Jesus, Deus abençoe, sinta-se à vontade, vocês estão na casa do Pai. Vamos orar pela missionária, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno e querido amado Pai, aqui, meu Deus amado, meu Deus querido, eu apresento, Espírito Santo, a vida da tua filha, a tua serva, meu Deus, missionária Mislene, a qual vai trazer a tua palavra. Meu Deus amado, meu Deus querido, usa ela, Jesus, aqui neste lugar, como um vaso de honra, um instrumento em suas mãos, um canal de bênção, meu Pai, para os nossos corações, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, colocar as suas mãos, tomar direção, faz a tua obra, meu Deus amado, meu Deus querido, através da tua filha nesta noite. Eu creio que o Senhor já preparou, meu Pai, o melhor para os nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já ordenou, meu Deus, através da tua filha, meu Pai. Usa ela nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com palmas. Amém, igreja? Amém. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz e muito alegre por estarmos aqui nesta noite, nesta tarde, para adorar a Deus, engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Uma tarde de cura, de milagre, para que o Senhor venha receber a minha e a tua oração. Nós precisamos ser curados. Lá em Mateus 21, 22, a palavra do Senhor vai nos dizer: e tudo, não é metade, e tudo que pedir em oração, crendo, receberás. Mas antes de você pedir, seja curada, seja renovada, seja restaurada. Você pode ser uma mulher de oração que ora de manhã, de tarde, de noite, pelas madrugadas. Mas se tem um coração que não perdoa, não tem como Deus fazer milagre. Não tem como o Senhor derramar com a tua graça, com a tua unção. Se eu posso orar 24 horas, eu posso ter até o título: aquela mulher de oração. Mas se eu não perdoo, vocês vão ver eu orar, mas vocês não vão ver as bênçãos sobre a minha vida. Vocês vão saber que eu sou mulher de oração, mas não vai saber dos milagres que eu posso conquistar. Porque tem algo ainda que precisa ser transformado dentro de mim. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu trago a saudação da minha pastora Rosângela Rufino e do pastor João, que nos confiou de nós estarmos aqui. Congrego ali em Campo Grande, na igreja Palavra de Cristo para o Brasil. E estamos alegres por estar aqui juntamente com os irmãos. Porque quem quer gerar, não se ofende com qualquer coisa. Tem gente que se magoa até por pisar no pé. Pisou no meu pé, eu não gostei. E aí a gente tem um negócio de querer revidar. Se pisou, eu piso. Se não me deu a paz do Senhor, também não dou. Se não me cumprimentou, também não cumprimento. Nós somos crentes. E a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Mas lá no 27 que está a resposta da oração. Porque lá atrás tem um contexto para ela ter recebido o milagre dela. Amém, igreja? Então vamos para o contexto. Pode se assentar em nome de Jesus. Estou muito alegre, muito honrada por estar aqui, pela confiança da pastora desta igreja, juntamente com seu esposo, pastor.
A gente vai ouvir falar de uma mulher que todo mundo... Eu me identifico a Ana, porque Ana orou pelo Samuel e o Senhor concedeu a sua petição. Mas antes de você querer gerar, deixa tudo no altar. Saia daqui deixando hoje aquele bichinho de estimação que a gente tem sustentado todos os dias dentro de nós. Ana, a Bíblia vai dizer que uma jovem que se casou com Eucana, aleluia, um jovem rapaz que se casa com Ana, mas o Senhor permitiu que Ana fosse uma mulher estéril por muito tempo, e Ana sendo estéril, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela não gerava. Naquele tempo, mulheres que não geravam, era uma mulher que não tinha insignificância nenhuma, era uma mulher desprezada, era uma mulher excluída, era uma mulher que não tinha valor nenhum para a sociedade, porque era uma mulher estéril. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que também Ana, por não gerar, Eucana tinha por direito de pegar aquela mulher que era uma mulher estéril e devolver para os seus pais. Devolver para os seus pais, na casa deles, e ali ser abandonada pelo seu marido, e todos saber que ali tinha uma mulher estéril. Mas Deus coloca um amor tão grande no coração de Eucana, que Eucana nem um minuto ele vai abandonar Ana. Pelo contrário, ele ama Ana. Não é porque Ana é estéril, não, ele ama Ana. A Bíblia vai dizer que ali, passasse o tempo, passasse os anos, a Bíblia vai nos dizer que Eucana teve que se casar com uma segunda esposa, porque havia umas cobranças. Cadê a geração? Cadê os filhos? E ali Eucana vai se casar com Penina. É necessário Penina no meu e no teu ministério. Se não tem Penina, a gente não ora. Se não tem Penina, a gente não vem puxar. Se não tem Penina, nós não adora. Se não tem Penina, a gente não clama. Tem que ter Penina. Louva a Deus por uma Penina. É necessário Penina. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Penina era aquela que afrontava. Penina era aquela que estava ali, afrontando Ana o tempo todo. Eu entro na cena junto contigo. Imagina aquela mulher. Se a Bíblia vai dizer que Ana era uma mulher de oração, vamos entrar na cena e imaginar aquela mulher indo para o quarto orar, e Penina: Joãozinho, vai lá e chama a Ana. Imagina a Ana naquele horário de meio-dia indo orar, e Penina: vai lá, Mariazinha, chama a Ana. Imagina a Ana indo orar às 6 horas da tarde, e de repente Penina: vai lá, Tiaguinho, e chama a Ana. Como foi esse teatro em tempos de guerra? Não pare de orar. Em tempos de guerra, não pare de adorar. Em tempos de guerra, é necessário uma guerra na minha e na tua vida. Por quê? Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. É ministério. É ministério. Adora. Está doendo? Mas está aprendendo. Está machucando? Mas Deus está te ensinando. Ele está contigo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ano a ano ele estava no templo. Ano a ano era necessário ali fazer uma adoração ao Senhor Jesus. Eucana fazia aquela porção. A melhor porção ele tinha que dar a Penina, que é a mulher que gerava. Mas ele dava a Ana, a mulher que ele amava. Ano a ano eles faziam um sacrifício, ia ao templo do Senhor e adorava ao Senhor. Ano a ano. E Ana não parava de adorar. Se a gente se aprofundar nessa palavra, igreja, Ana não orou 10 anos, como todo mundo muitas das vezes fala: mas Penina teve 10 filhos e Ana orou 10 anos. Não, Ana orou por mais de 20 anos pelo Samuel. Aí eu te pergunto: quanto tempo você está orando e já falou que não quer orar mais? Desisti, cansei. Mas
a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que Ana estava ali no templo, ano a ano. Não adianta você orar e também reclamar. Não adianta você orar e você choramingar. Ai, eu não aguento. Ai, Senhor, eu quero mais. Ai, eu não como, que eu fico aquele crente rebelde. Não quero comer, não quero beber. Também não adianta a sua oração. O Senhor, Ele quer que eu e você sejamos fortes. É como a irmã louvou aqui, eu estou com uma ferida nas costas, mas eu estou adorando. Eu fiquei com uma ferida daquela, igual ela tem essa ferida nas costas, do pé, do diabético, aquela que vai comendo a carne. Eu tive na barriga. Durante 3 meses que o diabético não cura. A minha diabetes, a minha não. Já era, porque eu profetizei que eu sou curada. Chegava 700, 3 horas da manhã, eu acordava para orar, quando eu ia ver, inferir o dedinho, estava 700, 750, 600, 3 horas da manhã. E aquela ferida deu na minha barriga, ia comendo, eu falei, vou ficar sem a metade da minha barriga. Mas ali, fomos trabalhar de Deus, e Deus falou, eu estou te ensinando. Porque muitas das vezes nós falamos que perdoamos. Não, eu já não ligo mais não, será? Se o problema entrar ali agora, você abraça? Você cumprimenta, é muito fácil falar que perdoei, está lá no Japão, nos Estados Unidos. Eu quero ver o problema entrar aqui agora e você abraçar. Ana orou pelo Samuel. A ferida ela veio na minha barriga, e aí toma um baba-timão, é bom, lá vem com o baba-timão, no outro dia criou aquela casca, coisa mais linda do mundo. E o Senhor falava, não cancela nenhuma agenda, pregando todo dia em Campo Grande. Faz 5 anos que eu prego todo dia em Campo Grande, segunda a segunda. De vez em quando ele me dá uma folga. E todo dia o Senhor falou, não cancela nenhuma agenda. Eu sentava, aquilo vazava pus, que escorria. E aquela capa que criou, o Senhor falava assim, tem muitos crentes cascudos dentro da igreja. Porque eu criei aquela casca, não era para ter criado aquela casca, porque a ferida, ela tem que ser curada de dentro para fora, e não de fora para dentro. E o Senhor falava, tem muito crente cascudo, que diz que perdoou, mas está igual essa tua ferida, e Deus ministrando, porque havia um buraquinho do tamanho de uma ponta de uma agulha, onde eu sentava aquilo vazava, e o Senhor falava assim, tem crente dentro da igreja, que qualquer coisinha já está ó, dodóizinho, está vazando pus, está vazando sangue, e o Senhor Ele quer nos curar por completo, não é pela metade, não é só sair daqui dessa tarde, dessa noite, não, eu estou curada, mas eu não consigo nem olhar para a cara da pessoa. Não adianta. Rompe essa casca. Como o doutor chegou para mim e falou, nós vamos ter que arrancar essa casca. O Senhor me lançou dentro da fornalha, mas passeou comigo lá dentro. Porque eu pregando numa tarde da bênção, Ele levantou um médico dentro de uma tarde da bênção. E o médico chegou lá e falou assim, Deus mandou cuidar da senhora. Eu vou comprar os antibióticos. Durante 3 meses ele comprou os antibióticos. E eu chegava lá no Copa Vila e ainda ele me tratava. Chegava depois do culto, eu tenho que ir só depois do culto. Ele, não tem problema, eu te espero. Porque o Senhor Ele quer nos curar. Ele vai colocar pessoas como colocou o pastor, a irmã que está na direção deste trabalho, para nos curar nessa tarde. Você vê que o Senhor, Ele não nos abandona. Por quê? Eu preciso curar, porque tem coisas novas para chegar na vida dessa pessoa. Por isso que o Senhor levantou pessoas para nos ajudar nesta tarde. Ana orava, mas choramingava. Ana orava, mas reclamava. Ana orava, não quero comer, não quero beber. A palavra do Senhor lá no versículo 8 vai nos dizer que Ana, eles estão sentados nem Siló na mesa, porque a mesa cura. A mesa liberta, a mesa sara. Vocês não têm noção o poder da mesa. A mesa cura.
Ana ali sentado na mesa com Eucana e Penina. Eucana e Penina, imagina eles rindo, se alegrando, porque ela tem filhos. De segunda ela se torna primeira. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que Ana está chorando, Ana está choramingando, Ana está ali reclamando. E Eucana vai dizer: Ana, por que não come? Por que não bebe? Por que estás mal o seu coração? Não é melhor eu do que 10 filhos? Você sabe que muitas das vezes a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa falta de cura, estamos desprezando quem está do nosso lado, nos cuidando. Porque pessoas feridas, fere. E pessoas curadas, cura. Nós precisamos ser curadas. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ana se levanta da mesa, no versículo 9. Eles vão se levantar da mesa e ela vai para o templo, aonde está um sacerdote sentado num pilar. Você vê que ano a ano eles iam no templo, mas a Bíblia não vai dizer que Eli via Ana. Porque, igreja, muitas das vezes você nessa ferida, o Senhor te escondeu, ninguém vai te ver. Porque se alguém te ver, você vai ferir quem precisava te ver. O Senhor está te escondendo porque você está amargurada. Você não está entendendo por que está, não ligou, não falou mais comigo, é porque Deus te escondeu. Porque você não pode ferir, você está num momento que precisa ser curado, por isso que Deus te colocou no anonimato. Porque Ana, ela estava no templo, mas em nenhum momento o sacerdote viu Ana, porque Deus escondeu Ana, porque Ana estava amargurada. Mas como assim? Olha lá no capítulo 10, versículo 10 de capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Ana, ela vai para o altar, quando ela sai da mesa, porque tem momento, igreja, que a gente tem que ser amiga. Eu chegar para minha irmã e falar: você está errada. E você confrontar com o diabo. É você lutar com o diabo. Amigo de verdade não é aquele que fica passando a mão na cabeça, não. Amigo de verdade é que fala: se liberta desse pecado, se conserte acontecendo. Eucana, ele vai ser aquele que vai afrontar. Ana, não é melhor eu, mulher, do que 10 filhos? Só faltou falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você não me dá valor, você não me olha, você não me vê como esposo. Às vezes essa tua mágoa, você está desprezando filho, esposo. Às vezes você com essa ferida, você está desprezando aquele que te está dando carinho do seu lado. Porque pessoas que precisam ser curadas é amargurado. Nada está bom. Nada está bom. Mas Ana vai para o templo. Ana vai para o altar. E ela confessa o seu pecado oculto. Pois tenho eu uma amargura de alma. Pecado confessado no altar. E quando ela confessa, a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que ela ali orando ao Senhor, ela fala: pois tenho eu uma amargura de alma. E ela vai chorar abundantemente, porque quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sabe por quê? Tu és a fonte, Senhor. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E a Bíblia vai dizer, igreja, que Ana está orando. Ana chora abundantemente, lava a sua alma, se derrama nos pés do Senhor Jesus. Quando eu tinha 20 anos,
Eu coloquei na minha cabeça que eu queria casar com homem rico, fazendeiro. Mas tinha uma promessa. Meu pai é presbítero, minha mãe é missionária. Eu sou das irmãs mais velhas, de duas. A do meio e a caçula são pastora. Meus cunhados são pastor. A minha irmã tem um ministério da Belém, que ela cuida lá na Mata do Jacinto. E minha irmã caçula tem um ministério próprio, Templo da Paz. Mas eu fui a última, e elas falavam: Mislene, vamos aceitar Jesus. Eu falei: não quero, não gosto de crente. Ela falou: mas você sabia, Mislene, você tem que conhecer a palavra. Não quero, porque se eu conhecer eu vou pecar, então não quero pecar. Eu não quero. Fui promotora do Café Brasileiro durante 5 anos em Campo Grande, prestando serviço no mercado. Falei que queria casar com fazendeiro, não falei? Casei com fazendeiro. Quem falou que não casei? Nas minhas férias já fui direto para a fazenda dele, 1 mês de férias. Cheguei das férias, eu falei: mãe, casei. Minha mãe: não é isso que Deus quer para você. Eu falei: para de ficar gorando a minha bênção. Muitas das vezes a gente acha que nós somos os donos da razão, porque nós decidimos fazer as coisas sem falar com o pai. E ali, quando eu casei, eu vou resumir bem rapidão para vocês entenderem. O pai da minha filha já era muito tempo amigo. Meu avô morou com o pai dele numa fazenda, eles dividiram a fazenda, enfim. Já vem de gerações lá do meu avô, já conhecia ele. Ele ficou viúvo. A esposa morreu quase no parto, deixando os gêmeos de leucemia. E o mais velho de 8 anos. Eu cuidava daquelas crianças como se fossem meus filhos. E quando eu vim embora, quando eu fiquei 1 mês com ele, eu vim embora pedir as contas do Café Brasileiro e fui embora morar com ele. Sem permissão do meu pai e da minha mãe. Fui. Já era de maior. Eu achava que eu decidia a minha vida. Foi quando eu descobri que eu não podia gerar. Eu não podia ter filhos. E o pai da minha filha era espírita. É espírita. E ali eu orava no meu escondido, porque não gostava de crente. E eu ouvia a minha mãe falar: tem causas que é necessário a gente pôr no joelho. E eu coloquei essa causa no joelho. E quando ele saía para comprar e vender gado, eu pegava a minha moto e eu ia nos assentamentos que tinha no redor, perto da nossa fazenda. E ali eu ia numa varanda. A irmã falou aqui, onde tudo começou foi numa varanda. Varanda tem seu poder, não despreza a varanda. E ali naquela varanda, eu fiz uma campanha: por esta causa, eu me ponho de joelho. Eu orei por mais de ano, para me ter uma filha. Como Ana orou por um varão, eu orei para uma varoa. Falei: Senhor, ali já tem 3 filhos homens, me dá uma menina, para me chamar ela de Milena. Oxe, mas você não é Mislene? Sim, mas a minha filha chama Milena. E ali eu orei. Foi quando eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui falar para ele que eu estava grávida. Ele ficou todo radiante. Mas chegaram até ele e falaram assim: ó, Mislene já está com você há 5 anos, 6 anos, nunca engravidou. Agora que ela veio engravidar, toda vez que você sai para comprar e vender gado, ela pega a moto e vai lá ver os outros homens. Ela não está grávida de você. Os fazendeiros, igreja, eles são muito chucro. Quando nasce, são criados na fazenda, eles são muito chucro. Ele fez um rabo de tatu. Um pau, um ferro, coloca um couro e um prego na ponta. E ele me batia de rabo de tatu todo dia. Eu falava: deixa eu ir embora. Ele falou: não, você vai morrer aos poucos. E amaldiçoou a minha gestação. Passou 1 mês, passou 2 meses, e eu fazia teste todo mês. Eu nunca estava grávida. E eu descobri que eu estava grávida quando eu estava fritando banha de porco. E eu quase vomitei naquele tacho. E aí foi quando ele já estranhou, todo mundo estranhou. Mas ninguém quer saber da sua felicidade. Ninguém quer saber das suas bênçãos. E ali ele me batia de pau. Ele pegava um pilar,
Ele me batia de madrugada, ele ia tacar o pau, eu estava meio dormindo, eu não dormia mais. Eu levantava correndo, batia na parede, mas não tacava em mim. Ele falou assim: eu vou te torturar até você morrer. Eu tirava 100 litros de leite da vaca. Quando ele chegava de madrugada bêbado, ele não bebia, ele começou a beber. E ali ele começava a me chutar dentro do mangueiro. Ele pegava o meu cabelo toda a vida ele foi comprido para baixo da cintura, mas no Covid caiu tudo o meu cabelo. Agora que o Senhor está restaurando. E ali ele pegava o meu cabelo, ele arrastava na vaca, no cocô da vaca, enfim. Até que um dia ele chegou da cidade, eu estava terminando de tirar o leite, ele falou assim: hoje acabou a sua tortura. Eu falei assim: você reconheceu que eu nunca menti? Ele falou: não, hoje eu te mato. Ele pegou um espeto, bem grosso, ele mandou fazer esse espeto em Neuac. E quando ele mandou fazer esse espeto, ele veio para lançar na minha barriga. E a irmã que ia no culto comigo, ela entrou, pulou a cerca, que até hoje eu não sei como. E ela falou assim: seu pai está te ligando. Eu falei: meu pai, seu pai, que ele quebrou todos os meus celulares. E quando eu cheguei lá na casa daquela vizinha, aquela vizinha entrou na frente daquele espeto, ele falou: hoje você acabou, Mislene, vai embora. Aí ele falava assim: quem que vai querer essa buchuda desse jeito, de adultério? E meu pai falou: vem embora, eu vou cuidar de você e dela. Falei: pai, vem embora. E eu vim embora grávida, só com a roupa do corpo. Fiquei uma semana na casa dos meus pais, fui direto para a Santa Casa e fiquei 6 meses internada na Santa Casa. O Senhor está dando liberdade para mim, para você, de estar nesse chá e ser curada hoje. Para não levar você para o leito do hospital. Muitas das vezes é necessário, é tão difícil o crente ser curado, que o Senhor fala: então vamos lá para o leito. Eu vou te levar lá. Como a irmã que falou da enfermidade dela. Nem tudo aquilo que vem é para a morte, mas é para crescer, ser curada, renovada, restaurada. E ali eu fiquei 6 meses internado, fiquei com uma raiva de crente, vocês não têm noção. Falei: que crente é esse? Que Deus é esse que você ora, Ele dá e você passa por tudo isso? Chorei, fiquei com raiva do pai da minha filha. Passou-se o tempo, igreja, o crente ia todo dia me visitar na Santa Casa. E eu expulsava todo dia: vaza, some daqui, não quero saber de vocês aqui. Mas quando foi para mim ganhar minha filha, era para ganhar dia 20 de maio. Estou fazendo um resumão para mim não atrasar a palavra. E quando eu tive a minha filha, ela era para nascer dia 27, ela nasceu dia 7 de maio. E quando o doutor chegou naquele dia, eu tinha toda a doença que uma gestante podia ter. Eu era diabética gestacional, pesava 150 quilos, tinha pressão alta. Todos os residentes amavam cuidar porque eu já tinha toda a doença que eles precisavam estudar. Eles chegavam em mim: a Mislene, o que você está sentindo hoje? Eu falei: tudo. E ali eles estudavam em mim, na Santa Casa. Fiquei popular, mas porque o Deus, ele tinha um propósito naquele lugar. E aí, igreja, eu não podia comer. Mas o crente tem crente que ele é orgulhoso, soberbo. Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Mas daí você está vendo que você está passando, Deus está permitindo situações, mas você ainda está amargurado. O negócio está ainda difícil. Eu lembro, igreja, que eu estava num quarto onde chegou uma índia, assim, sabe? E aquele monte de mulher junto assim, ó. Aí se ajuntaram todo mundo com um monte de piolho, que tinha piolho até na testa. O Senhor falou assim: chegou as provas. Quando eu levantava, o meu travesseiro tinha uns 5 ou 6 piolhos. Eu falei: eu já sou diabético, eu já tenho pressão alta, eu já sou obeso, me tira desse quarto. Aí me tirava do quarto, chegava lá no quarto, eu não podia comer, eu não podia ter fruta, eu não podia receber suco, eu não podia receber nada. A minha comida era diferente de todo mundo comia carne, eu comia chuchu. E eu com a vontade de comer um lanche, meu Deus, vontade de comer um lanche, de repente me tira do quarto de piolho, me colocam de uma come X-bacon, a outra X-calabresa.
Eu falei, eu quero sair desse quarto que eu não canso comer. Me tira do outro quarto e me leva num quarto aonde uma moça que ganhou neném aqui em Sidrolândia. E aquela moça, na hora de fazer o parto dela aqui em Sidrolândia, igreja, cortaram ela e cortaram a bexiga junto. Eles acharam que ela tinha morrido, tiraram a criança e deixaram ela dentro do quarto 24 horas, só para mandar para Campo Grande morta. Chegaram dentro do quarto, filha de pastor. Chegaram dentro do quarto, a menina estava viva. Mandaram para a Santa Casa, costuraram a bexiga junto de novo. Aquela menina chegou na Santa Casa sem falar. E ela ficava somente me gemendo a noite inteira. Não faz cesárea, não faz cesárea. E eu não podia ter filho normal por conta da diabetes e da pressão alta. Mas é porque a gente tem que confiar em Deus e não no homem. O Senhor precisa muitas das vezes que eu e você ceda. Ceda o orgulho, ceda a soberba. Eu não quero ficar nesse quarto. Não tem lugar mais para você, Mislene. Ou é aqui ou é aqui. Tem hora que tem que ser duro contigo, porque faz tudo seus gostos. Aí você já quer, ó. Aí tem uma hora que o Senhor está puxando a corda. Deus está puxando a corda. E ali, igreja, eu nunca podia comer. Ninguém levava fruta, ninguém não podia receber, porque era diabética. Aí um dia a menina teve alta. Nesse dia que ela teve alta, eu tinha vontade eu não gosto de biscoito de passatempo, mas eu tive vontade. E ela tinha um pacote. Ela falou, Mislene, eu tive alta. Vou te dar esse biscoito passatempo, mas vai comendo de um em um para sua diabetes não subir. Porque de meia hora eles furavam meu dedo. E deixou um pacote de pão de queijo e pocã. Ai, eu comi, igreja, que eu estava com vontade de comer. Passou meia hora, a doutora chegou. Mislene, você comeu alguma coisa? Não. Você vai fazer seu parto agora. Eu falei, agora? Você está perdendo líquido. E meu plantão é só na semana que vem. Se eu não fizer agora, você vai morrer. Quando Jesus voltar, a gente acha que vai estar preparado, mas não vai. Porque quando ela falou aquilo, 9 horas da manhã, eu não estava preparada. Eu cheguei na mesa de parto com a pressão altíssima, com uma pré-eclâmpsia. Eles foram conseguir fazer meu parto 5:30 da tarde, sem beber, sem comer, sem nada. Quando foram para tirar minha filha, eles tiraram a minha filha. E ali eu comecei a ver aquela música velha alta de Raul Seixas. Eu falei, mas que barulho é esse? Essa música feia. Eu quero que faça o meu parto. Porque quando a gente não é curada, até amargurada, a gente incomoda tanta gente, que a gente se torna pessoa chata. Tudo a gente está incomodado. A gente se incomoda com o ventilador ligado, a gente se incomoda com o ventilador desligado, a gente se incomoda com a luz, até mesmo dentro da igreja. Ah, mas esse irmão está pregando demais. Ah, eu não gostei do jeito que a banda louvou. Vem para a igreja só para reclamar. Pessoa amargurada. Eu era uma pessoa amargurada. Tudo eu reclamava do pior, reclamava do lanche, reclamava da irmã que estava lá com o seu testemunho. A irmã saiu curada da Santa Casa de Sidrolândia. Eu queria ver ela. Ela escreveu até um livro, porque Deus restaurou a vida dela. Quem visse ela da forma que viu, não achava que ela tinha mais vida de jeito nenhum. Mas igreja, a minha filha nasceu, e eu estava tendo uma pré-eclâmpsia, aquele som era para me distrair. Aí eles me costuraram, me jogaram num quarto lá de pós-anestesia. Milena nasceu 5h40, 5h30, 5h40. Quando chegou no quarto, 8 horas, eu estava pingando sangue, eles levantaram assim, mas ela está com hemorragia. E eu vi, aí apitou toda a pressão, porque eu fiquei nervosa, porque eu não estava dormindo, eles achavam que eu estava dormindo. Pingava sangue. Aí eles falaram, não é hemorragia não, o sangue já está preto. Fui para o quarto, a minha irmã já estava lá. Eu falei, cadê a nenenzinha Milena? Cadê a Milena? Gordinha, coisa linda. A Milena nasceu com 4, 5 quilos. O diabético, quando você come, quem engorda é a criança. E a Milena que engordava. E ali a Milena nasceu com quase 5 quilos. 400, 900, uns quebradinhos. Com a bochecha desse tamanho, parecia uma criança de 5 meses.
E ali eu falei, Jesus amado, que coisa mais linda. E de repente, já dando ali meia-noite, eu no quarto, eu falei assim, eu tô com a sonda? A minha irmã falou, tá normal, tá tudo normal. Eu falei, não tá. E ali de repente eu falei, acende a luz. Quando acenderam a luz eu tinha sangue até a cabeça. A minha filha pingava sangue. Elas tiraram a Milena, foi levar pro sustento do leite. As enfermeiras veio, a minha pressão estava 27/10, sem vida. Mas eu estava ali. E eu olhava para aquela janela daquela Santa Casa, eu via aquela escuridão, de repente o Senhor me mostrava o inferno. E o Senhor falava, se não liberar perdão, vê para lá que tu vai. Peça perdão para os meus servos. Peça perdão para os meus servos. 5 vezes o Senhor falou. E ali eu peguei o celular e eu fui ligar para aquele casal que ia me visitar todos os dias, mesmo eu tocando eles de lá. Eu admiro o pastor. Eu passo cálice de pastoral. Porque pastor ele tem que amar, cuidar, zelar, proteger, mesmo sabendo que odeia eles. Mesmo sabendo que está fazendo até montinho, falando mal, fazendo contenda, fofoca, calúnia. Mas o pastor está lá, ó, de madrugada, clamando pela sua vida, para Deus dar um milagre. E aquele casal de pastor que ia me visitar, era minha irmã caçula e o marido dela, que eu não queria que ela casasse com o pastor, e quando eu estava internado, ela casou com o pastor. Fiquei bravo, como se eu fosse dona do mundo. Eu liguei para ela, era quase meia-noite, falei para minha irmã, neguinha, pega o celular que eu preciso pedir. O Senhor sabe quando eu e você estamos debilitados para pedir perdão, mas o perdão ele tem que ser cara a cara, não é por telefone. Ezequias, ele foi visitado pelo profeta, coloca a tua casa em ordem, senão tu morre. Ele olhou para a parede, Senhor, lembra? Mas quem tem depósito é diferente, eu não tinha depósito. E ali eu pedi perdão. E minha irmã liberou perdão chorando. E o marido dela liberou perdão chorando. E quando eles liberaram perdão e eu pedi perdão, o doutor Salvador chegou na Santa Casa. Isso já era quase 1h da manhã. Quando o doutor Salvador chegou na Santa Casa, ele falou assim, a Miss Lene, vocês não estão sabendo, está vendo o que está acontecendo? Quando eles levantaram o lençol, irmãos, eu estou resumindo, tá? O negócio foi feito durante esses 6 meses. Quando ele levantou o lençol, ele puxou. Quem teve cesárea aqui sabe o que eu vou falar. Ele fez assim, ó, tum. Falei, meu Deus, sem anestesia. Ele pegou na minha perna, você está sem anestesia? Eu falei, tô, doutor. Ele falou assim, mas vai doer mesmo. Ele falou assim, a cesárea dela, quem costurou, quem colocou esse monte de esparadrapo? Os residentes, Senhor. A minha barriga mexia como se tivesse outra criança. Eu falei, doutor, a minha filha, o pai dela tem filhos gêmeos. Será que não tem outro neném escondido aqui dentro? Não, porque mexe tanto. Ele falou, não. Tem algo pior aí dentro. Isso é o perdão. Ela não falou que a falta de perdão gera um câncer. Ele gera um câncer dentro de você. E ali aquilo mexia a igreja. E quem faz cesárea não pode mexer a cabeça, tem que ficar duro. E ali ele falou assim, segura a cabeça dela, segura o ombro dela. Eu falei, o que você vai fazer, doutor? Ele fechou as suas mãos assim, ó, e deu 3 socos na minha barriga. Ele deu o primeiro soco, igreja, é 7 camadas, se eu não me falha a memória, cesárea. Aquilo, eu queria levantar a cabeça, todo mundo me segurando. E eu gritava com toda a minha força. Eu não tive a dor do parto, mas eu tive uma dor que eu acho que era pior do que o parto. E ali veio o segundo soco. E ali eu gritava mais ainda, mais forte ainda. E no terceiro soco saiu toda a sujeira do parto que esqueceram dentro de mim. Placenta, sangue coagulado. Levantaram uma trouxa e falou assim, ó, olha, Miss Lene, falei, olho nada e ser pecado. O Senhor não vai fazer você gerar algo se tem mágoa dentro de mim. Para mim terminar a minha bênção e gerar aquilo que estava dentro de mim, eu precisei liberar, para que Deus viesse completar a obra na minha vida. Eu pedi para Deus uma filha, todo mundo ouviu, uma filha. Eu falei, Deus, só me dá uma, que ela tem 3 irmãos. E o Senhor me deu uma filha. Eu não podia mais ter filhos.
por conta dessas complicações, eu não pude gerar mais. Hoje a minha filha tem 17 anos. Ela congrega na Assembleia de Deus, Mato Grosso. Ela é pregadora, levita e é da mídia. Milena é uma bênção do Senhor Jesus. Toda palavra de maldição lançada sobre a vida da minha filha, Deus transformou em bênção. Porque o Senhor, Ele quer nos curar. Ele quer nos sarar. Porque também Ele vai nos provar. Porque a gente pode sair daqui e falar assim: eu já sou curada, eu já sou transformada. Não, Ana chegou. Não, eu deixei minha mágoa, Senhor, eu estou lá somente orando ao Senhor até o momento que eu estou com gemidos que palavras não dá para explicar, que me leva, ó Pai, às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno e dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Sabe por quê? Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo és. Sempre Ele está comigo e com você. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. É melhor errar com Cristo. É melhor, igreja, porque Ana estava com gemidos e palavras. Ana já não tinha voz, Ana já não tinha mais nada. Ela estava ali somente chorando, orando ao Senhor, fazendo voto, compromisso. A gente somos crentes descompromissados. Mas irmão, por que você fala isso? Eu falo, porque Ana fez um voto: o Senhor me dá um filho, eu dou de mamar e te devolvo ele. Nós fazemos tanto voto com o Senhor: se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer um culto de ação de graça. Fez? Se o Senhor me der aquele casamento, eu vou fazer a tua obra todo dia. Está fazendo? Senhor, aquele emprego tão desejado, eu desejo, eu almejo aquele emprego. O meu primeiro salário eu vou devolver na sua casa. Devolveu? Nós fazemos uns votos tão pouquinho e não somos fiéis em cumprir. Pessoas que fez voto de estar aqui, pastora, eu vou, conta comigo, cadê? Quebrou o voto. Nós quebramos voto com o Senhor, porque nós fazemos tanta promessa. O Senhor não pede para você fazer promessa, mas nós fazemos tanta promessa e não cumprimos muitas das vezes. E ela faz um voto: Senhor, o Senhor me der, eu vou dar de mamar. Quando Ele desmamar, eu vou te devolver para o teu tempo. Que voto! O sonho dela era carregar um filho, chamar mamãe, mamãe, mamãe. Mas antes de ele aprender a falar, ela já ia entregar a ele. E muitas das vezes nós duvidamos de fazer a promessa ao Senhor. Eu não sei, não consigo, não dou conta disso não. Mas ela está lá fazendo voto com o Senhor, orando. E Eli olhando para ela: essa daí está bêbada. O Senhor, Ele permite pessoas virem até nós para ver se nós estamos curadas mesmo. Eu falei que eu estou curada. Eu falei que eu não tenho mais mágoa. Então vai lá o sacerdote Eli. Ele vai, porque o sacerdote Eli, a Bíblia vai dizer que ele tinha 2 filhos que aprontavam no templo do Senhor Jesus. Pensa nos meninos que levavam pecado para dentro da casa do pai. Estava ali, dentro do templo da casa do Senhor, aprontando, levando mulheres para dentro da casa do Senhor. Vivia aprontando, todo mundo sabia, até ele sabia, mas fazia de cego. Até o Senhor deixar ele cego de verdade. Não se faz de cego. Tem muitas pessoas: é santo. Santo nada, então deixa, vai ficar cego. Muitas das vezes nós duvidamos. E o Senhor, Ele quer fazer coisas novas na minha e na tua vida. Aquele que duvida do poder de Deus. Você não vê Zacarias? Zacarias orava, pedindo um filho, ele e Isabel, na sua velhice.
Quando o Senhor envia Gabriel, o anjo Gabriel até o templo, Zacarias, não temas, já falando, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a sua esposa Isabel vai dar luz a um filho, e tu, pai, pôs o nome dele de João. Muitos vão se alegrar com ele, muitos vão ter prazer com ele, mas ele vai ser diferente, Zacarias. Ele não vai sentar em qualquer lugar e não vai beber bebida forte, porque Zacarias é aquele que falava a verdade. Cadê o Zacarias de hoje? Ele não estava nem aí, raça de víbora. Ele estava lá com autoridade e poder. Mas Zacarias, ele vai olhar e vai, não tem como. Poxa, gente, mas não orou tanto para isso? Quando Deus entrega a bênção, Fernanda, Deus entregou aquilo que você estava orando tanto tempo. Quando o Senhor entrega, será que é de Deus esse negócio? Quantas das vezes nós duvidamos, mas não orou, não pediu, não clamou, aí o Senhor entregou, mas é de Deus. Aí o anjo Gabriel falou, duvida daquilo que o Senhor mandou te entregar, Zacarias? Ficarás mudo. Zacarias ficou mudo durante 9 meses. Ele não pôde contemplar e anunciar para ninguém. E quando ele estava orando, a multidão estava do lado de fora, esperando o que o Senhor falou para Zacarias. Zacarias está demorando. O que o Senhor está falando com Zacarias? Zacarias está demorando. E o povo está lá ansioso. Mas tem hora que o Senhor vai, está trabalhando, mas está trabalhando no silêncio. O que o Senhor falou, Zacarias? Fala, Zacarias. Zacarias, o que o Senhor falou? Fala, abre a tua boca. Está tudo bem lá na sua casa? E o seu filho saiu das drogas? E seu marido está se libertando? Sua esposa? Glória a Deus. Fica mudo, tem hora que é melhor ficar calado. Ele chega assim, ó. Ei! Como entra assim na casa do Senhor embriagada? Como que você chega assim na casa do Senhor? Deus está provando Ana. É Deus que permitiu que Eli, o sacerdote, olhasse para ela e veio a ela como embriagada. Mas eu estou curado, e quando eu estou curado eu não grito. Quando eu estou curado eu não respondo e nem xingo, tá? Quando eu estou curado é quando vem a pronta. Aquela mulher, ela poderia ter olhado para ele e falar, rapaz, tu me respeita, se não é curada. Tu me respeita, rapaz, você tem 2 filhos rebeldes aqui dentro, vive aprontando, e você vem falar que eu estou bêbado, eu estou orando, some daqui. Eu sou curada. Mas eu sou curada, Fernanda. A Bíblia vai dizer que quando ele fala isso para ela, ela coloca a mão no seu coração e fala, não, meu Senhor, a tua serva não bebe bebida forte nenhuma. Pessoas curadas, ela tem até o tom de voz, ó. É repreendido, amém. É corrigido, amém. Eu não vou virar as costas para o pastor e não quero mais saber daqui não. Eu não quero mais saber do círculo de oração. Eu não quero mais saber de nada dessas mulheres velhas, de jeito nenhum. Eu não sou curada ainda. Preciso ser curada. Porém, Ana respondeu e disse no versículo 15: não, meu Senhor, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Até hoje você falou, mas a palavra lançada vai ser hoje, ó, lançada sobre a tua vida. Palavra profética lançada. E a palavra que o Senhor hoje te dá é: então vá em paz, que o Deus de Israel te conceda a petição que Ele pediste.
Você vai em paz. Porque o Senhor lhe concedeu. Porque hoje você deixou no altar toda mágoa, toda ferida, todo rancor, tudo está aqui, ó. Eu deixei no altar hoje. Eu deixei tudo no altar. A Bíblia vai dizer que quando a gente é curado, a Bíblia vai dizer que Ana e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Quem é curado está rindo até para as paredes. Mas tem pessoas que é demais, que já chega com a cara emburrada, já senta, já chega até de cabeça baixa para não precisar olhar na cara de ninguém para dar paz do Senhor. Eu sento no meu lugar, eu fico ali, ou me ajoelho, eu fico ali, e suas orações estão subindo para o céu. O Senhor Ele quer que eu e você sejamos mulheres transformadas, mulheres restauradas, para que o Senhor Ele venha abrir o céu sobre a minha e sobre a tua vida. E o Senhor Ele transforma, Ele muda o cativeiro. Eu saí da Santa Casa, fiquei 1 ano trabalhando para minha avó, para minha tia e para o meu tio. Depois de 1 ano, eu fui trabalhar no Café Três Corações. Eu trabalhei no Café Três Corações durante 12 anos. O Café Três Corações chegou a comprar até o café brasileiro. Saí de lá como assistente administrativo. O Senhor abriu a porta e fechou. No meio disso, o Senhor me deu uma casa. Conheci um novo esposo dentro da igreja. Somos 14 anos casados. O Senhor mudou meu cativeiro. E o Senhor me deu um ministério. Faz 5 anos, na pandemia, o Senhor me tirou da empresa e falou: agora você vai trabalhar para mim. Mas eu falei: Senhor, eu já prego a tua palavra, porque eu conhecia, minha mãe falava, quando eu e você deixamos de fazer a obra do Senhor Jesus por causa de emprego, por causa de namoradinho, por causa de filho, Deus tira. Você orou tanto para Deus te dar um nenenzinho, quando Deus dá, pastor, eu ia no culto, mas neném não dormiu. Casou, o Senhor me deu casamento, aí quando o Senhor deu o casamento, casou, aquela coisa linda, está lá 3 anos, 4 anos casado, pastor, não vai dar para nós no culto, está na lua de mel até hoje. Nós precisamos cumprir com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Chorei 1 ano, porque eu não aceitava sair do café. Eu amava trabalhar no café. A minha demissão veio de São Paulo, que aqui ninguém me mandava embora, porque eu era uma das promotoras e uma das assistentes que mais ganhava prêmio dentro da empresa. Não tinha motivo para me mandar embora. Mas quando me mandaram embora, eu entendi porque o Senhor falou: agora você vai trabalhar para mim. Eu falei: Senhor, mas eu faço a tua obra. O Senhor falou assim: não, tem as tardes da bênção. E tem dia que eu prego de manhã, de tarde, de noite. Manhã missionária, tarde da bênção e culto à noite. Eu não ia dar conta de trabalhar. Mas de todos esses anos, o Senhor cuida de mim. O Senhor me guarda. Porque é promessa, quando eu e você obedecemos a voz do Senhor, Ele faz na minha e na tua vida. Seja obediente, seja curado. Fala assim: Senhor, eu preciso ser curado. Me ajuda a ser curado hoje. Me transforma. Me faz um vaso novo. Conheci meu esposo. E eu falei: eu vou casar com ele. Não era nem batizado ainda. Aí eu me batizei em março. E aí quando eu fui marcar o casamento, todo mundo marcava para 1 mês. O meu foi para 2 meses. Eu falei: pelo amor de Deus, todo mundo casa com 1 mês, só eu com 2. Aí a gente quer murmurar, porque Deus está trabalhando e você está murmurando. E minha mãe: menina, às vezes Deus está planejando algo. Eu falei: que planejando algo, mãe? Todo mundo casa aí rapidão e eu vou 2 meses. E a gente está murmurando, a gente está reclamando e o Senhor está trabalhando. E ali as irmãs da igreja falaram assim: para terminar, vou te contar só essa. Vamos fazer um chá de panela, miséria? Eu falei: vamos. Chamei todos os meus tios. Meus tios são tudo militar aposentado, maçom.
Crente lá, minha avó, minha mãe, nós. Mas já estão vindo já, devagarzinho, um já está largando a maçonaria. E aí minha mãe falou, você tem coragem de chamar eles? Eu falei, eu que tenho, porque nós crente novo convertido, rapaz, nós prega até para formiga. Nós crente novo convertido, nós está na rua e falamos, Jesus te ama, eu também. Mas passa o tempo, a gente não quer nem pregar mais. Eu falei, mãe, deixa tudo vir, mãe, eu gosto, eu amo meus tios, do jeito que eles são. Se eles quiserem vir, ele vem, se eles não quiserem vir, o convite foi dado. De repente chegou todos. Minha mãe, você é doida. Eu falei, deixa eles, mãe, coitadinho dos bichinhos. Aí meu tio falou, e eu odiando crente. Filha, cadê seu noivo? Eu falei, tá ali, chama ele aqui, vamos conversar com ele. Eu falei, pra quê? Não, tio, não precisa conversar, não. Eu falei, vai especular, né? Aí chama lá, filha, deixa eu conversar com ele. Conversou meia hora com o menino. Ele falou, gostei dele. Eu falei, graças a Deus, tio. Aí ele falou assim, filha, o que está faltando na sua casa? Eu falei, tudo. Perguntou, eu respondi. Ele falou assim, deu uma risadinha assim, sem graça, né? Fala a verdade, miséria. Eu falei, mas quem está mentindo? Aqui, tio, ó. Deus é lindo, tio, que não deu nada repetido. Tá aqui, ó, joguinho. Eu ganhei um joguinho de sapinho da pia. E o tapete de sapinho. Pessoas diferentes. Tudo verdinho. Depois eu gostei de verde, fiquei tudo igual a vocês, tudo verdinho. E aí foi dando as coisas, foi chegando as coisas. Esse aqui, tio, vassoura, rodo, balde. Filho, eu estou falando a verdade. Eu falei, mas tio, quem está mentindo? E meu tio é muito bem sucedido. Acho que até a irmã conhece depois que ela falou que é segurança. Meu tio dá aula de segurança privada. Meu tio é um coronel Nascimento, lá em Campo Grande. Muito bem sucedido e respeitado. E ali o meu tio, ele falou assim, filha, se você não parar de brincadeira, o tio não vai dar. Eu falei, tio, mas eu não estou brincando agora, eu vou falar sério com o senhor, não tenho nada. Eu não tenho geladeira, eu só tenho isso daqui, tio, minha casa está zerada. Sério, eu falei, sério. Mas filha, o tio veio aqui para dar o que você precisa. Eu falei, então vai ter que dar tudo. Ele falou assim, coloca o nome de todos os seus tios. Eu falei, opa, peraí, deixa eu chamar todos. Tia Nice, vem aqui, tio Dada, tio Roberto, vem aqui. Tem tudo. Aí o tio Roberto falou, o tio vai dar o guarda-roupa e a cama com a cabeceira. Eu falei, tio, a casa é da Giaba, então não precisa exagerar, a gente vai lá medir. A tia Nice falou assim, eu dou a geladeira. Aí o tio falou, eu dou o fogão. Aí o outro, eu dou o rack. Aí eu dou a televisão. Eu falei, pronto, minha casa já está mobiliada. Meu Deus do céu, quanto que vai comprar tudo isso, tio, que eu vou casar o mês que vem? Oxente, mas você não tinha nada e agora já está apressado. Eu falei, oxente, mas Deus te usou. A gente está curado, igreja. Em uma semana, a Casas Bahia, Magazine Luiza ligava. Tem alguém em casa? Nós vamos montar os móveis. Quando eu casei, por isso que um mês você está reclamando porque Deus está tardando, é Deus te dando livramento. É Deus cuidando de você. Ah, era para me ter chegado no horário, mas é porque ia ter um acidente. Aí Deus falou, não, peraí, deixa eu atrasar um pouquinho. Aí sobrou tio, e graças a Deus eu tenho 11 tio. Aí sobrou, eu falei, e agora, Jesus? Faltou os tio. Tio, você tem que dar alguma coisa, porque até é chato se o senhor não der. Todo mundo deu, o senhor não deu. O tio dá o dinheiro. Eu falei, então, falta fazer o muro. Aí eu fiz o muro, porque os tios que faltou deu dinheiro. E minha avó sonhou e deu o portão. Porque é assim que Deus faz quando nós somos curados, igreja. As bênçãos começam a aparecer, que quando você vê, as bênçãos estão chovendo. Se coloca de pé em nome de Jesus. As bênçãos estão transbordando. Você sabe o que é isso? É a presença do Senhor Jesus. Porque a presença ficou na casa de Abinadab, um levita da casa do Senhor Jesus. 20 anos, mais de 20 anos, pastora. A presença ficou lá, chegou lá, todo mundo olhava, ninguém cuidava. Às vezes a presença está aí do seu lado e você não está cuidando. O Senhor te deu o cargo de regente, mas eu não gosto de ser regente. Aí eu faço tudo de qualquer jeito. O Senhor te deu aquilo para cuidar das crianças, mas eu não gosto de criança, quem tem o seu que cuide. O Senhor falou para você cuidar do círculo de oração, ser dirigente, mas eu não gosto. Você está deixando e desfazendo da presença.
Aí não sabe porque as bênçãos tá passando da sua casa. Está passando do seu ministério. Porque a presença do Senhor já colocou nas tuas mãos. Mas eu não gosto de criança. Quem cuida do seu, que cuide. Quem gerou, que cuide. Eu não gosto de criança. Mas o Senhor colocou esse cargo nas suas mãos é para te quebrar. Você sabe onde eu fiquei 2 anos? Na portaria. Todo dia. Eu fui secretária, regente, dirigente e fazia escala de obreiro. Mas quando eu cheguei na portaria, eu fui reprovada. Eu chegava cansada do serviço, eu ia para a portaria e ficava brava lá assim, ó. Ai, que dor nas pernas. Porque no dia que a Maria estava na escala, eu era secretária da igreja. Mas no dia que a Maria estava na escala, ela não ia. Quem ficava na portaria? A secretária. No próximo culto era o João na portaria, ele não foi. Quem ficava na portaria? A secretária. No outro culto era o Joãozinho, que era para ficar na portaria, mas ele faltou, deu dor de barriga. Quem ficou na portaria? A secretária. Durante 2 anos. Aí foi enviado lá perto de mim, que deu brecha, e ele falou assim, ó. Rapaz, você trabalha o dia inteiro batendo caixa no atacadão. Bem cansada para a igreja, olha o tanto de obreiro dentro da casa do Senhor. Se Deus está mandando eu falar isso, porque tem alguém que precisa ouvir. Eu não sei nem porque que eu entrei nisso. E ali, igreja, chegou ele e falou assim, se eu fosse a senhora, eu ia falar alguma coisa com o pastor. Porque 2 anos eu só vejo só a senhora nessa portaria. Só a senhora, e eu falei, você é um que toda vez que está na escala não vem no culto. Aí sentar e cuida da sua vida. Porque sabe qual que era o meu apelido generoso lá na igreja? Pedro. Deus quebrou. Chegou o Pedrão. Andava com Jesus, mas não conhecia ele. Tem gente que está dentro da igreja que anda com ele, mas não teve encontro ainda. Pedro andava, viu os milagres 3 anos com Jesus. Quando que ele foi se converter? Quando o Senhor ressuscitou. Às vezes você acha que porque está com o Senhor Jesus, mas ainda não teve encontro. Precisa se converter. Eu estava com Jesus, mas não era convertida. Porque o que vinha, levava. Cheguei em casa com uma raiva, com uma ira. Eu falei assim, eu quero ser uma égua se eu fico na portaria. Aquele irmão tá certo. Eu não vou ficar na portaria mais não. Não, meu marido falou assim, que meu marido é apaziguando, né? Eu fico, eu falei, você também não. Tem um monte de gente à toa lá que vai ficar. Pedro, tocando. Nem dormia. Eu falei, liga pro pastor 11 horas da noite, meia-noite. Quando eu vi, ele já estava roncando. Eu falei, amanhã eu te pego. Quando foi de madrugada, o Senhor fez assim, ó. Acorda. Vai orar. Eu te coloquei na portaria que você gosta de conversar. Você gosta de fazer amizade. Você gosta de cumprimentar. Você gosta de rir. Você gosta de abraçar. Aí eu te coloco na portaria e você está desfazendo aquilo que eu te dei nas tuas mãos? Filha rebelde, ingrata. Amanheci com temor de Deus com meu marido. Vamos lá conversar com o pastor. Eu falei, de jeito nenhum, eu amo portaria. Eu nunca amei tanta portaria igual eu amo. Ele disse, você não vai conversar com o pastor? Não, eu amo, eu quero a portaria. Igreja, nos outros dias eu chegava alegre. Ali a porta era de vidro, igual aqui assim. Aí o pastor Mislene, o ar-condicionado, fecha o vidro, porque eu queria abraçar, conversar, fazer aquele paredão. E aí conversava e abraçava, que alegria. Quando você começa a pegar gosto daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, não vira mais peso. Não é peso, você faz com alegria. Sabe, não se torna mais peso na sua vida. Aí aquela alegria, quando a próxima reunião vai ter reunião, nós vamos fazer reunião de obreiro. Aí o pastor, Mislene, você não vai ficar mais na portaria? Eu falei, não, eu amo portaria. Ele falou, por isso, você foi tratada na portaria, você foi aprovada agora, e Deus está te tirando da portaria. Enquanto você tiver com essa birrinha, eu não gosto da portaria, eu vou fazer tudo de qualquer jeito para o Senhor me tirar desse cargo. Aí que não tira. Eu falo para ela, eu não gosto de criança, eu não vou nem cuidar, não vou nem no culto hoje. Aí esse cara, eu de cuidar das crianças hoje, eu nem vou no culto.
Você não vai sair desse cargo. Porque Deus está trabalhando em você. É muita coisa que envolve a cura. É muitas coisas. O Senhor precisa te curar até no cargo que Ele te deu. Rapaz, pensa numa pessoa rebelde, era para uniforme. Eu falava, não, eu não gostei desse uniforme. Tudo eu discordava, era Pedro. Eu falei, eu não gosto dessa cor, eu não gosto desse modelo. Eu não quero, eu não vou, esse louvor é muito alto, eu não vou louvar. Quem vai solar fulana? Ah, não, uma voz está com a cara rachada. Só ela. Eu não vou participar do círculo de oração, precisa ser curada. Aleluia. Eu chegava, todo mundo falava assim, ó, nós vamos trazer a blusa lá. Quando começou aquele negócio de trazer da camisa da internet, PMG, eu falei, mas eu usava G1, tá, igreja? Eu emagreci um pouquinho. Aí eu falava, não serve em mim. Aí a pastora falou, Mislene, nós vamos mandar fazer o seu uniforme, a gente vai comprar o tecido, aí você vai na costureira, você vai mandar fazer, igual das irmãs, não quero, eu não vou ser o patinho feio. Aí sabe o que o patinho fez? Fez um terninho, colocou por cima do uniforme, ficou pior que o uniforme. Todo mundo fala, por que ela está de uniforme? Porque a gente, quando é contendeiro, até a gente fica diferente. A gente não é igual. A gente não tem a mesma semelhança. Vamos se curar, vamos concordar. Hoje eu concordo com tudo. Eu falei, Deus, eu quero ser curada. Eu quero concordar com os uniformes. Eu quero participar do círculo de oração. Mesmo que eu não goste da cor, mas eu preciso gostar. E se tinha Aí a gente fala, Senhor, eu preciso ser curado, chegou lá na igreja, aí eu não gosto de branco de jeito nenhum, porque branco marca, né, as gorduras assim, as irmãs vejam as gorduras de branco, coisa branca, eu falo, não quero branco não gosto de branco, nunca gostei de branco, eu não tinha uma peça de branco no meu guarda-roupa, nenhuma. Aí a pastora chegou, nosso uniforme, porque eu falei para Deus que nunca mais ia contender por causa de uniforme. Eu fiz um voto com Deus. Aí a pastora, já fez o nosso uniforme, que lindo, pastora. Olha o vestido, aí mostrou aquele vestido marsala, né, todo bonito. Eu falei, que lindo, é desse modelo, mas é branco. Eu falei, não. Branco, miséria, é lindo. Porque o tema é as 10 virgens. E o Senhor no meu ouvido, aí você não falou que nunca mais ia contender? Eu falei, amém, pastora. Vamos usar branco. Aquele louvor que você não gosta, vamos louvar ele. Mas é a irmã que vamos louvar, vamos ajudar a irmã sim. Porque nós somos curadas. É uma pega na mão da outra. É uma ajudando a outra. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Pastora, coloca aí. Vocês vão louvar? Vocês vão louvar?